Olá, criatura divina! Como vocês estão? Então, hoje estamos aqui de novo com a Bia. Já tivemos um outro episódio com a participação dela. E hoje a gente está aqui para entender o que é essa mentoria que a Bia faz comigo. O que é essa pressão que ela faz comigo e esse impulsionar que fez com que as coisas acontecessem. Tanto Chaves para o Despertar, que estamos aqui, quanto o Sítio Colibri, que estamos aqui também. Então, Bia, bem-vinda de volta. É um prazer ter você aqui de novo. É um prazer ter você sempre conosco. Você sabe, eu já disse que as portas do sítio estão abertas sempre para ti. A gente sabe das nossas agendas e a gente sabe que nem sempre dá, mas que quando a gente consegue, a gente está trocando e a gente está junto. Bia, quando você se apresentar e daí na sequência, e depois que você der oi para o pessoal do Chaves, eu gostaria que você comentasse sobre a tua mentoria e sobre esse trabalho da tua mentoria em relação aos processos holísticos, terapêuticos e espirituais, que foi uma coisa que chegou meio de sopetão para ti também, mas que eu acredito que vai mudar a vida de muita gente, vai transformar a vida de muita gente, e assim como está transformando a minha. Então eu gostaria que você falasse o que é essa mentoria e o que está acontecendo, né, para que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui e vai acontecer ainda, né? Obrigada, Márcia, estou muito feliz de estar aqui novamente, contribuindo, então, com você e com outras pessoas, com o meu conhecimento. Então, a mentoria, ela é justamente isso, é para transformar movimentos de vidas de pessoas em negócios sustentáveis. Então, quando a gente pensa, a mentoria, para mim, ela veio para trabalhar mais, primeiramente, no nicho empresarial, né? Na questão, assim, de mulheres, né? Que muitas vezes, por muitas crenças, por muitos julgamentos, se escondem e não tiram do papel seus sonhos. E quando a gente chega na parte das terapias holísticas, ela se casa muito bem. No início, justamente, eu pensei, será? Né? Mas depois, analisando, eu percebi que sim, e casa muito mais, talvez, né? Porque as terapias holísticas hoje é algo que muitas pessoas têm esse acesso às terapias holísticas, mas quem pratica, né, os terapeutas, muitas vezes eles não enxergam a terapia como um negócio, né? E a mentoria para isso, ela vem justamente para trazer essa gestão, né? Para entender que sim, tu tem que ter um plano para ver até onde teu sonho vai chegar. E quando chegar, ele vai ficar maior. E ele vai ficar maior por quê? Porque tu tem capacidade para isso. E muitas vezes tu acaba se escondendo e se diminuindo, né? Tendo medo, se escondendo no escuro, né? Então, assim, a ideia é que a mentoria traga um plano de voo para a gente justamente pautar, né? O que vai acontecer? O sítio, então, ele foi inaugurado em fevereiro. O que vai acontecer no primeiro mês? O que vai acontecer nos 3 primeiros meses? Mas aonde eu quero estar com 6 meses de sítio? Com 1 ano de sítio? Com 5 anos de sítio? E fazer esse planejamento é justamente entender que a gente pode, que a gente tem capacidade para chegar nesses lugares e que sim, a gente tem como despertar e influenciar outras pessoas para sair da casca, para sair do casulo e para voar, né? Então, a minha mentoria, ela vem muito nesse sentido, né? De que chega de ser lagarta, tá na hora de virar borboleta
Então, chega de ficar no escuro do casulo e tem esse momento sim, porque é processo, né? A gente tem que entender os momentos que a gente está vivendo e a mentoria também traz isso, né? É uma gestação, é um casulo de borboleta, a gente pode falar de várias formas, mas eu gosto muito dessa metáfora, né? De tu ter o tempo do teu casulo, de ficar no escuro, de refletir, de entender aonde é o momento de sair desse casulo, com dor, porque não vai ser fácil no início, nada é fácil no início, né? A gente tem esse processo de aprender muitas coisas, né? Mas que depois sim, depois que está bem forte, bem estruturado, tu vai voar. E daí nós queremos voar cada vez mais alto, né? Como diz a nossa amiga Janja, né? Que a gente esteja cada vez melhor, né? Voando cada vez mais alto. Bia, a gente fez a gente, na verdade, fez um plano de voo meio de teste, né? Pro início do sítio. E como tu disse, o início do sítio se deu dia 23 de fevereiro, né, oficialmente, mas a gente já estava aqui desde dezembro trabalhando e, enfim, né, colocando o sítio em pé para que acontecesse o dia 23 de fevereiro. Bia, e a gente começou, né, com o sítio dia 23 de fevereiro, e a gente já tem aí quase 2 meses de sítio, um pouco menos. E neste período, muitas coisas aconteceram. Acho que até mais do que a gente imaginava, né? O movimento, ele ficou grande, que a gente precisou sentar e readequar o voo e readequar algumas coisas, porque ele superou as expectativas, na verdade, né? E aí eu queria, como tua aluna, mentoranda, como tua mentoranda, eu queria que você dissesse o teu sentimento mesmo, né? Em ver isso acontecer e da forma que está acontecendo, e já desse uma introdução para o pessoal do que está por vir. Então, eu me sinto muito grata por tudo isso que está acontecendo, né? E principalmente pelo nosso propósito lá no início, né? Quando a gente começou a pensar o sítio, quando a gente começou as primeiras reuniões de mentoria, né? Quando tu me dizia assim, esse espaço é um espaço para agregar pessoas, para ter muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas chegando. E nesse um pouco mais de um mês aí, a gente viu sim que tem muitas coisas acontecendo, mas tem muito mais para acontecer, né? Então a gente tem aí, e quando a gente fala de plano de voo, a gente também tem que entender isso. As rotas às vezes têm que ser mudadas, a direção, tem que dar uma pausa, tem que entender que a gente pode ir para outro caminho, né? E esse outro caminho sempre é para o melhor, né? Então a gente vai evoluindo, vai parando, vai pausando, vai entendendo o plano de voo para sim crescer e evoluir sempre, né? Então assim, a gente teve já alguns movimentos muito legais que aconteceram aqui no sítio, né? Nós tivemos aí cursos, nós tivemos cerimônias, tivemos final de tarde com yoga, né? Então a gente teve vários movimentos que trouxeram muitos relacionamentos e cada um vai trazendo um pouquinho mais, cada um vai agregando mais. E esse é o propósito do sítio, né, Márcia? A Márcia é quem está impulsionando todo o Sítio Colibri, é o desejo dela, é o sonho dela que saiu do papel, né? Mas ela sempre teve isso, né, Márcia? Tu sempre teve isso contigo, né? Esse coração gigante, né? De agregar outras pessoas e de trazer outros movimentos. Então, daqui para frente, muitas outras pessoas virão,
muitos outros ciclos, cursos, né? Pessoas que não são de Juí, que estão chegando para justamente fazer esse papel, né, do despertar em toda a região, né? E a gente tem aí um movimento muito legal que está acontecendo agora nos próximos dias, né? Que é um movimento holístico que está acontecendo em Passo Fundo, e o Sítio Colibri foi convidado a estar presente nesse movimento, né? Então, agora eu que te peço, então, para contar para o pessoal aí o que vai ser esse movimento em Passo Fundo e como o Sítio Colibri vai estar presente, né? E aí eu sei, ela vai contar mais aí, mas vai ter uma presença muito importante, muito legal, né? Nesse movimento Passo Fundo. Então, quando a Bia fala isso, eu me lembro sempre da primeira vez que eu saí de casa e fui morar em Porto Alegre. E a minha prima, uma prima minha, quando eu cheguei lá, ela me disse que na vida tudo são contatos. Só que na época eu não entendi, porque eu era muito adolescente para isso, né? E existia uma rebeldia muito grande dentro de mim. E ela, acho que nem assiste ao Chaves, né? Mas essa frase dela eu levei para a vida, assim, né? E nesses contatos que a vida traz para gente, eu fiz um curso e uma das pessoas, né, que estava à frente desse curso é a Rosana da Terra Vermelha, né? Que foi o curso de Mulheres Empreendedoras, né? O curso da Unijuí. E nesse curso tinham muitas mulheres. E dentre elas existiam algumas terapeutas, enfim. E lá a gente fez alguns contatos. E aí uma das meninas, então, está em Passo Fundo promovendo esse evento holístico, né? Que é um festival holístico. Vai ser uma reunião de mais de 50, 60 terapeutas para que a gente mostre os trabalhos de terapias energéticas, espirituais, enfim, né? Para que se fale das medicinas da floresta, para que se faça uma volta, né, para dentro e uma volta para a natureza, né? Que a gente consiga olhar isso de uma forma diferente. E, por acaso, a gente se fechou no Instagram e a gente conversou e ela convidou, então, para que a gente estivesse presente. Essa terapeuta é a Letícia Benica, hoje morando em Passo Fundo, e vai ser um evento, assim, extremamente bonito. Mas o que me chamou a atenção para que a gente se fechasse grande atração. A grande atração que vai ser o cantor, né, de rezo, Eduardo de la Luna, que vai fazer um show no dia, na noite do evento, às 20 horas, fazendo esse movimento todo, assim como um fechamento, né? E vai ser muito bonito. Então, o sítio vai para lá, né, a partir do primeiro dia do evento, do primeiro dia de feira, apresentar o seu trabalho, apresentar a nossa proposta como Sítio Colibri, mas, ao mesmo tempo, apresentando cada terapeuta que vai o seu trabalho em específico. E junto, né, como tu disse, Bia, quando eu tive a ideia do sítio, eu tive a ideia do sítio para que fosse realmente um integrar de pessoas. E eu sempre disse que eu não faria isso sozinho. Então, além das terapeutas que vão comigo, você vai estar lá comigo. Vamos estar juntas. E a Paty da Kombucha também vai estar lá, né? A Patrícia da Paty's Kombuchas também como uma parceira do sítio, né? Então, que nem quando eu chamei as gurias e fiz a proposta, a minha proposta foi a mesma lá do início do sítio. Quero que todas estejam comigo,
e que todas ganhem, porque todas vão aparecer, né? Vai ser um evento que provavelmente vai ter muita visibilidade, né, no estado e fora dele, e vai ser um momento para a gente integrar e daqui a pouco fazer uma parceria para trazer um evento assim aqui para o Sítio Colibri. E olha que legal, né, gente? Quando a gente fala de plano de voo, a gente vai encaixando outros movimentos que vão surgindo no caminho. E esses movimentos, eles agregam para todo esse plano e todo esse sonho ser cada vez maior. Então, a gente está aí, então a gente começou no núcleo de Ijuí, aí a gente já veio com alguns movimentos em que a gente teve a participação de pessoas da região, e agora a gente já está expandindo para o estado, né? E é isso que é legal, é trazer outras pessoas, estar presente em outros movimentos, para justamente fazer com que o despertar aconteça. Que esse é o nosso propósito, né, Márcia? É o ponto-chave de tudo, né? É o despertar das pessoas, para que elas olhem para dentro, que as crenças sejam quebradas, né? Que a gente tem aí várias coisas que a gente começa a deixar de lado, né? Que não nos impeçam de voar. O julgamento, as crenças, a questão do amor próprio, né? Quantas coisas que a gente tem que falar para justamente as coisas começarem a acontecer, né? E a gente parar de ficar escondido e se, né? Ou o que o outro vai falar, né? Então, tudo isso também a gente trabalha na mentoria. E além desse movimento que a gente tem agora para o primeiro semestre, a gente já está com um movimento aí muito lindo, que daí vai acontecer aqui no Sítio Colibri, no segundo semestre de 2025, mas que a gente já está organizando, já está aí vendendo ingresso, porque sim, vai ser um movimento que, se você não ficar ligadinho, muito rápido, vai acabar os ingressos, né? Vai acabar os ingressos. Então, teremos aí um evento muito legal em novembro, tá? Com uma pessoa super especial e que eu tenho certeza que todo mundo que está nesse processo de despertar vai gostar, e que tenho certeza que quem quiser participar, corre, porque os ingressos vão acabar ligeirinho. Conta mais pra gente, Márcia, o que o Sítio Colibri vai trazer no segundo semestre para Ijuí? Então, nesse mesmo esquema dos contatos, a gente tem no nosso quadro de terapeutas uma pessoa que é muito ligada a um cantor de rezo também, muito conhecido nesse meio, que é o Alê de Maria. E a gente fez alguns contatos, eu estou em contato com ele, e a gente então está trazendo para o Sítio Colibri, em novembro, o cantor de rezo Alê de Maria. E a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, mas confesso que estou com muito medo. Medo nos impulsiona sempre. Do tamanho que vai ser. Porque eles vêm com uma proposta de uma cerimônia da família, vai ser um rezo e uma cerimônia da ayahuasca, né, com as outras medicinas da floresta e com o show do Alê de Maria, então. Em novembro, aqui no sítio, e como tu disse, Bia, os ingressos já estão à venda, e como diz um conhecido meu de Canoas, piscou, perdeu. Então não pisca, corre! Então a gente convida todo mundo e espera que todos estejam conosco nos movimentos do sítio, e nesse dia, né, desse rezo aí com a Alê de Maria, que vai ser, como diria uma das nossas amigas, né, que esteve conosco no sítio, no Chaves para o Despertar,
que é a Alice, que dizia que vai ser um movimento translumbrante. Muito bem. E eu acredito muito que vai. Então, já fica aqui o convite para todos vocês. E a Bia volta para que a gente converse um pouco mais. Gratidão, criatura divina, e eu espero que vocês acompanhem a gente. Isso aí. Gratidão. Até breve. Venham comigo nessa jornada linda de transformação, assistindo, participando, dando seu feedback e interagindo comigo neste canal e nos nossos Instagrams. Chaves para o Despertar, Márcia Dalquiavon e a nossa mais linda novidade, o Sítio Colibri 2025.